Graça e paz. Que bom ter você conosco no canal da Igreja Batista Central em Bocaiúva. Se esses vídeos têm abençoado a sua vida, mais uma vez eu te peço, inscreva-se no nosso canal, abençoe o ministério da nossa igreja e compartilhe com seus amigos, com a sua família, com aqueles que, você sabe, precisam de uma palavra, de um direcionamento em tempos de tanta turbulência. Sabe, nós estamos vivendo tempos de muita escuridão. E o termo que nós mais dizemos é: precisa ter um caminho, uma luz. E o termo luz na Escritura, ele é muito rico. O termo é usado para descrever o próprio Deus, enfatizar sua santidade e justiça. João diz: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Tiago diz: o Senhor é Pai das luzes, que está coberto de luz como de um manto, diz o Salmo 104. Habita em luz inacessível, Paulo disse a Timóteo. A luz é relacionada também à salvação de Jeová. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A atividade salvadora de Deus ilumina as trevas da calamidade e tribulação, e dá vida, paz e alegria. No Evangelho de João, Jesus é descrito como a vida e a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ele é chamado de a luz do mundo. Assim como os israelitas seguiam a luz quando saíram da terra da escravidão em direção à terra da promessa, os discípulos de Jesus o seguem, saindo das trevas do pecado, da ignorância, da depravação, da morte, em direção à redenção, no sentido mais pleno desse termo. Por causa disso, o Senhor disse: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Cristo se apresenta a toda a humanidade como a única fonte de salvação do pecado e como iluminação espiritual a respeito de toda a verdade espiritual. Toda a luz que os homens têm ou possam ter vem de Jesus. Como a luz foi a primeira coisa na criação original, a luz de Cristo é o fundamento da recriação salvadora. Portanto, quando discutimos os cristãos como luz, sempre devemos ver Jesus como a luz original e não derivada. Ele é o Deus homem, a fonte da verdade, salvação, santidade, revelação e justiça. Um sentido secundário, os cristãos são a luz do mundo, Cristo imediatamente, eles mediatamente. Ele, a original, nós, os derivados. Ele, o sol, nós como se fôssemos a lua refletindo o sol. O profeta Isaías descreve Cristo, seu ministério, como uma grande luz brilhando sobre os habitantes da Galileia. Ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Por causa de Jesus e o seu evangelho, uma grande luz apareceu àqueles que andavam nas trevas. Diz a Escritura: no lugar das trevas da calamidade, as pessoas viram a luz da paz, a bem-aventurança. No lugar das trevas da morte, a luz da vida. No lugar das trevas da ignorância, a luz do conhecimento. No lugar das trevas do pecado, a luz da salvação. A salvação, em seu sentido mais amplo, brilhou sobre essas pessoas. Essa é a inferência da palavra. Ocorreu uma completa reversão da nossa condição. O termo luz também é usado para descrever a revelação escrita de Deus, pois é por meio das sagradas escrituras que aprendemos o que devemos crer para sermos salvos e levar vidas que agradam a Deus. Davi um dia disse: pois em ti está o manancial da vida, está tua luz, nele nós vemos a luz. Porque o mandamento é lâmpada, instrução e luz, diz Provérbios 6:23. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, diz o Salmo 43:3.
A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples, diz o Salmo 119. Deus, sem dúvida, precisa nos iluminar pelo seu Espírito para que sua palavra seja eficaz em nossa vida. O salmista diz: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Paulo usa o termo luz para descrever o Evangelho de Jesus Cristo e representar Deus brilhando no coração do homem para causar regeneração e conversão. Ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, amados, nos dá a luz do Evangelho e a luz do entendimento espiritual quando remove o véu que reside em nosso coração e nos mostra a glória de Cristo. A verdade salvadora é sempre acompanhada por um entendimento espiritual a respeito dela. Na passagem diante de nós, os discípulos são chamados de luz porque os cristãos, por suas palavras e obras, são chamados a ser transmissores da luz de Cristo e do Evangelho. Jesus era a luz própria no sentido que, em seu ser e na sua obra de redenção, Ele é o fundamento, a fonte da verdade, salvação e iluminação. A luz de Jesus nos livra das trevas da morte espiritual. Paulo diz aos Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Cristo, por seu sofrimento e morte, mereceu a regeneração, fé e arrependimento para o seu povo. O que eles eram incapazes de fazer, em suas trevas e depravação ética, o Salvador conquistou na cruz. Em segundo lugar, Ele nos salvou das trevas, ou da cegueira imposta sobre o homem caído pelo pecado. Em terceiro lugar, Ele nos redimiu das trevas da morte eterna e do inferno, pelo seu dom de justificação. Ele também nos libertou da escravidão ao pecado e do andar nas trevas por seu dom da santificação. A Escritura diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Também diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois filhos, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais, diz a Escritura, cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Portanto, quando falamos dos cristãos sendo luz, esse é sempre um espelho que reflete a luz de Cristo, por uma revelação que já veio, que nós já recebemos. Somos luz porque cremos e possuímos a verdade e comunicamos essa verdade sobre Cristo ao mundo em trevas. Como sal da terra, os discípulos eram cruciais em purificar e preservar o mundo. Como a luz do mundo, eles devem iluminá-lo como a luz de Cristo. Sal é usado para deter a putrefação, o apodrecimento, enquanto luz é usada para iluminar e dissipar as trevas. As metáforas, elas são similares, exceto que o sal é primariamente negativo e a luz primariamente positiva. Ela ilumina, esclarece e capacita as pessoas a enxergarem. O pensamento necessariamente sugerido à multidão de ouvintes foi o de comunicar conhecimento, corrigir erros e dissipar a escuridão, coisas inseparáveis do estado de ignorância espiritual. A declaração: vós sois a luz do mundo,
como a declaração sobre o sal, ela é muito enfática. Vocês, isto é, nós os cristãos, e somente nós somos a luz do mundo. A única esperança do mundo de salvação, iluminação espiritual e libertação das trevas reside na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Como indivíduos e como corpo, isto é, igrejas. Sabe, as 7 igrejas da Ásia, por exemplo, sob inspiração divina, João escreve sobre os seus 7 candeeiros de ouro. Também como a metáfora do sal, o termo luz aplica-se especialmente aos apóstolos e a todos os pregadores do Evangelho, que testemunham de Jesus de uma maneira única, comissionada. Como Jesus disse para Paulo: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Não há e não haverá em nenhum outro lugar um povo com um comissionamento, com um chamado, com uma responsabilidade, com um privilégio, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Que Deus te abençoe, igreja, em nome de Jesus.